Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou apresentar uma receita especialmente para o Masterchef, o concurso. Sou cozinheiro profissional há 4 anos e acho que estou preparado para participar desse concurso, né? E o prato que eu vou apresentar é um prato com ingredientes típicos da cidade onde estou morando, que é Florianópolis hoje, tá? E então os ingredientes principais hoje vão ser ostras, mariscos e a ova da tainha, tá? É uma receita curta, uma receita bem rápida, de cocções rápidas, todos os ingredientes. Então espero não tomar muito do tempo aí. Vamos lá, eu vou começar com a cocção das ostras, tá? Estou com uma dúzia de ostras e vou adicionar ela na água fervendo, sem sal, sem nada. Ok? O que necessita é apenas tampar essa ostra, tá? Para que ela cozinhe. Ela vai cozinhar em torno de 10 a 15 minutos. Enquanto isso, a gente vai fazer um marisco, tá? Aqui eu estou utilizando 400 gramas de marisco e... Bom, vamos lá. Vou usar uma frigideira quente, manteiga clarificada para fritar. Vou utilizar alho e cebola para temperar esse marisco. Deixa eu preparar a cebola aqui. Tudo cortado em pequenas porções em brunoise. Ok. Utilizar uma cabeça pequena, tá? O brunoise fica mais perfeito. Utilizar uma cebola muito grande, o brunoise vai ficar grande por causa das camadas. Ok? Cebola cortada. Eu vou entrar, esse marisco que eu encontro aqui na região, ele já é pré-cozido, tá? Isso eles fazem devido à conservação. Então vou começar com tabelete de manteiga clarificada. Já entro com o marisco. Não mexo muito. Vou utilizar também para essa receita coco. Isso aqui é coco em lasca, desidratado apenas. Uma cocção bem rápida desse marisco. Enquanto isso, a gente vai limpar a ova, tá? Essa é uma ova fresca. Nem sei se existe ova congelada, mas enfim, essa é uma ova fresca. Eu preciso tirar apenas o sangue dela, que está aqui no meio. Como se fosse tirar um espelho de mignon. Ok? Feito isso, feito a retirada, tirar essa ponta aqui também. Eu vou cozinhar essa ova, porque se eu colocar ela diretamente para fritar, ela vai estourar muito, como se estivesse fazendo a pele de um pintado, ok? Para não perder a propriedade, eu vou cozinhar ela dentro de um pacote plástico, ok? E mandar a água quente. Vai cozinhar em torno de 5 minutos. Enquanto isso, o nosso marisco está selando aqui. Bem, para acompanhar esse marisco, o molho que eu vou utilizar é um molho holandês. Molho conhecido,
Tá? Aqui eu estou cortando o tomate que eu vou adicionar junto com o marisco ao final. Estou utilizando o tomatinho cereja porque ele dá um melhor acabamento. Vamos dar uma olhada na ostra. Não começaram a abrir ainda. Eu gosto de trabalhar com ela abafada, manter a temperatura mais alta. Faz com que ela abra mais facilmente e cozinhe da forma mais rápida. Nosso marisco está quase no ponto de entrar com o restante dos temperos. O que vai acompanhar também é um cogumelo Paris. Ok? Esse cogumelo Paris, eu vou selar ele com manteiga clarificada. Vou selar ele com manteiga clarificada e vou recheá-lo com ovo de codorna. Ok? Acho que combina muito bem. E eu tenho um segredo também para esse ovo de codorna, para que ele aguce bem o sabor dele. Ok? Os temperos aqui entre cebola, tomate e alho é o quanto basta. Tá? Aqui eu estou fazendo 400 gramas de marisco, então eu vou utilizar umas 50 gramas de alho, umas 100 de cebola e uns 200 gramas de tomate. Está quase no ponto. Vou pôr um pouquinho de azeite. Gosto de temperar também com um pouquinho de coentro em grãos. Tá? Lembrando que coentro em grão não tem nada a ver com coentro em folha. E agora vamos entrar com o alho e a cebola. A cocção deve ser rápida do marisco para que ele não fique borrachudo. Assim como o camarão, como a grande maioria dos frutos do mar. Já abriu bem o aroma. Vou deixar só dar mais um tom ali. Vou pôr mais um pouquinho. Vou ligar a frigideira para os meus cogumelos. Vou já dar uma pré-aquecida aqui. Os cogumelos é o seguinte, eu vou descascá-los e tirar o talo. Ok? O talo você tira sem cortar. Descascar apenas as laterais. Vou fazer um prato. Para esse prato eu vou utilizar 2 cogumelos. Tá? Lembrando que o cogumelo sempre reduz de tamanho. Ok? Aqui já está quase bom. Eu vou entrar com um pouquinho de açafrão para metalizar um pouquinho esse marisco. Deixar ele com um gostinho mais metalizado. Ok, descasquei um aqui, vamos descascar mais um. Ok, tirei o talo. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse talo para misturar junto com o meu marisco aqui. Nada de desperdício, né? Vamos laminar. Vou entrar agora com o coco, uma dose generosa de coco. Já subiu o aroma. Vamos descascar o champignon aqui. Nossa frigideira já está aquecendo ali para ser feito. Ok, começou a estralar o nosso marisco, está pronto. Vamos desligar e adicionar o tomate. Vou dar umidade aqui a ele.
parte do marisco pronta. Agora a gente vai partir para os cogumelos. Cogumelo, eu vou apenas utilizar sal e a manteiga clarificada, ok? Obrigado. Então, vou temperar ele com um pouquinho de sal, preferência sal de Himalaia, faz bem para a saúde. Frigideira aquecida, um pouquinho da manteiga. E vou entrar com os cogumelos. Eu gosto de abafar um pouquinho o cogumelo para que ele termine de cozinhar. Vou dourar os dois lados. Ok. Tá. Ao final eu gosto de abafá-lo. Feito o abafamento dele aqui, vou abaixar o fogo. Nosso cogumelo já está pronto também. Vou utilizar ovo de codorna, ok? Esse ovo de codorna eu vou cozinhá-lo por 20 a 30 minutinhos mais ou menos, tá? Lógico que eu já fiz esse processo. Esse ovo aqui já está cozido, então vou descascá-lo, ok? Ok? Então esse ovo já está descascado e eu vou empaná-lo. Vou utilizar ovos, deixa eu virar essa tábua aqui. Vou utilizar ovos, farinha de trigo e ervas. Que ervas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar alecrim seco, lemon pepper e alho desidratado. Eu gosto bastante desse alho. Acho que ele dá um aroma bem gostoso. Vamos ligar o forno aqui para dar uma aquecida. Farinha. Primeiro passo. Primeiro passo, vamos dar uma olhada nas ostras. Começaram a abrir. Começaram a abrir as primeiras. Vou baixar o fogo. Coisa linda. Umas ostras gigantes. Essa ostra é produzida aqui na região da Lagoa da Conceição, em Florianópolis. É uma das ostras mais apreciadas do Brasil. Bem grandes, bem gostosas. Ok? Como falei, cozei uma dúzia e ia falar que quase todas havia se abrido, mas ficou uma para trás. Ok. Apenas uma da nossa dúzia não abriu. Quando a ostra não abre, o ditado todo mundo já sabe, não se come. Ok? A nossa ova também já foi cozida aqui. Nossa ova já foi cozida. Eu vou utilizar a mesma frigideira que eu fiz os cogumelos para fazer a ostra. Ok. Então vamos
empanar o ovo de codorna que eu havia mostrado. Farinha de trigo, já temperei a farinha de trigo com um pouco de sal, ok? Vou passar na gema de ovo, ok? E vou passar nos 3 ingredientes aqui. Passar um pouquinho no limão pepper, um pouquinho no alho e um pouquinho no alecrim. Vou colocar aqui junto com alguns outros que eu já preparei. E vamos para o próximo passo. Dourar a ova. Ok, a ova já está cozida. Ela fica com um aspecto um pouco mais branco. Fica parecendo muito com uma clara de ovo. Eu tiro essa pele que envolve ela, tá? Foguinho bem baixo agora, para ela dar cozida, eu vou só dar uma dourada. Vou adicionar um pouquinho mais de coco, para ele ficar um pouco mais queimadinho nesse momento. Azeite. E com um garfo, eu vou apertá-lo. Sal. Importante não deixar grudar no fundo. Pronto. Está pronta a nossa ova. Tá? Eu gosto de pingar um pouquinho de limão ao final dessa ova. Bem pouco, para não roubar o sabor dela. Apenas para aromatizar. Ok? Ova também pronta. Marisco pronto. Falta apenas a parte francesa do nosso processo, que seria o molho hollandaise. Tá? Para esse molho hollandaise, vou utilizar um bowl, a água quente que eu já tenho aqui ao meu lado. Vou tirar uma segunda ova que eu estava cozinhando aqui. Vou utilizar um bowl e com certeza uma balança. Eu vou utilizar uma gema, ok? Já nesse processo. Vou utilizar 23 ml de água. Apenas 23 ml de água. Ok. 10 de suco de limão. Quase lá, mais um pouquinho, 9. Chegamos ao 10. 10 ml de suco de limão e a manteiga clarificada. A manteiga clarificada que é o segredo desse... Utilizar um garfo, que é o segredo desse molho. Você não deve colocar ela toda de uma vez. Ok? Enquanto a gente for fazer o molho holandês, vou
terminar de explicar agora, vou colocar o ovo de codorna para aquecer, terminar de coccionar. Apenas dourador ligado, 180 graus, uns 10 minutinhos. Ok? Então o segredo da manteiga aqui é fracioná-la. Vou fracionar ela nos 10 pedaços, enfim. E vamos à água quente. Deixa eu abaixar um pouquinho esse fogo. Vou trazer a manteiga comigo. O que eu quero aqui? Eu não quero deixar uma omelete. Esse é o segredo do molho holandese. Você adicionando a manteiga vagarosamente para que ele não se torne uma omelete. Esse processo é bem importante e você vai adicionando os cubos aos poucos. É normal se errar o molho holandese, tá? Ele desandar um pouco. De cada 10, pode ter certeza que uns 2 você vai desandar. Feito dessa forma. Tá? Existem outras formas de fazer o molho holandese, mas eu não aprecio muito. De cubo em cubo, vamos adicionando as 85 gramas de manteiga clarificada. Água não muito quente, água não fervendo, de preferência a uns 60 a 50 graus. Porque se for muito rápido, já falei, o ovo aqui vai virar omelete. De preferência um ovo caipira, com aquela geminha mais amarelada, vai ficar um molho mais bonito. Vamos mexendo. Está quase dando ponto. O ponto do holandese não é um ponto muito viscoso, ele é um molho mais líquido mesmo. Última parte da manteiga. O olho já está quase finalizando. Então temos a nossa ova com coco, nosso marisco com tomate e cebola, o nosso ovinho de codorna com as nossas ervas ali ao forno e a nossa ostra que está esfriando um pouquinho aqui do lado. Passar por uma água um pouquinho mais quente aqui. Não. O segredo também, nunca parar de mexer o holandese.
Ok? Enquanto ele termina aqui, a gente já vai preparar para montar o prato. Para esse prato, para a decoração, eu vou usar pesto de manjericão, você pode utilizar pesto de espinafre, algum que ajude na coloração, ok? Deixa eu utilizar o prato aqui, vou utilizar um prato branco. Vamos ao principal. Que é a nossa ostra. Utilizar uma ostra bem saudável aqui, bem grande. Ok. Abrir a nossa ostra. Vou temperar apenas com um pouquinho de sal. Ok? E umas pitadas de limão, que é o clássico do tempero de uma ostra. Ok. Limão siciliano? Não. Limão Tahiti ou limão galego. São as melhores opções. Vou passar esse bolo aqui para... Então, a nossa ova está aqui. Quanto mais trituradinha, melhor fica, mais aparente. Ok, vamos dar mais uma esmagadinha nela aqui. Bom, os cogumelos. Ok. Nosso ovo de codorna, que já deve estar aquecido. Ok. Utilizar ele dentro do nosso cogumelo. Ok. Feito isso, vamos misturar o molho holandese agora com o nosso marisco. Por que na fase final apenas? Porque senão você vai desandar com o molho holandese se misturar antes. Ok. Ficou viscoso. E vou lá. Misturei. Eu gosto de sujar o prato um pouquinho com alho negro ou alho fermentado. Tá? Ele dá um aroma bem legal antes de chegar na mesa. Então eu vou utilizar um dente de alho negro, ok? Só para pincelar o prato. Com o prato aquecido, ele libera ainda mais o aroma.
Ok? Feito isso, vamos por último com o nosso marisco. Isso apenas começou a derramar, já está bom. E por último a nossa ova. Eu vou pôr por cima do marisco. Feito isso, vou para a decoração. Vou utilizar umas mini folhas de manjericão. Vou utilizar um pouquinho de tomilho. E um talo de cebolinha para verticalizar um pouquinho esse prato. Feito, está aqui meu prato para o Master Chef. Espero que gostem da decoração. Vou aproximar um pouco mais a câmera aqui. E